Depois de alguns dias navegando a toda velocidade desde o Estreito de Gibraltar até as águas do Oceano Atlântico, o maior navio de guerra do mundo, o super porta-aviões nuclear USS Gerald R. Ford CVN-78, que chegou nesta terça-feira às águas próximas da América Latina, integrando-se oficialmente à poderosa força naval destacada para a área de responsabilidade do SOUTHCOM, o Comando Sul dos Estados Unidos e responsável por praticamente toda a América Central e Sul do continente. A movimentação do super porta-aviões já havia sido antecipada dias antes pelo secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, que confirmou publicamente que o CVN-78 seria deslocado para as imediações da costa da Venezuela, sinalizando que algo de grande magnitude poderia vir a ocorrer nos próximos meses ou semanas após a chegada da embarcação. Logo após a ordem formal, o Gerald Ford alterou a sua rota, rumando para o Estreito de Gibraltar e realizando a travessia completa do Mediterrâneo sem escalas, sendo escoltado por uma fragata espanhola antes de iniciar a sua corrida máxima rumo às águas internacionais próximas do Caribe e da costa da Venezuela. Ao deixar o Mediterrâneo e ingressar definitivamente no Atlântico, o USS Gerald Ford desligou seu sistema AIS, sistema esse que permite o rastreamento público da posição de grandes embarcações, e acelerou em regime máximo, evidenciando operações de caráter sigiloso em área sensível. Ainda assim, o próprio US Southern Command informou no dia 11 que o navio já havia chegado à sua área ativa de operações, o que implica que o seu grupo aéreo embarcado já se encontra plenamente capaz de iniciar missões de patrulha, reconhecimento e ataque em toda a extensão do Caribe, cobrindo vários setores marítimos sem restrições operacionais imediatas. É importante ressaltar que a área de responsabilidade do SOUTHCOM cobre praticamente todo o Atlântico Sul e Central, incluindo a região estratégica ao redor de Porto Rico. Isso significa que mesmo sem um rastreamento público, o Gerald Ford pode estar nas proximidades da costa porto-riquenha, ou até mesmo já pode ter chegado na região, visto que o desligamento do seu sistema AIS impede qualquer monitoramento em tempo real de sua posição exata e permite ao porta-aviões operar com liberdade tática total. A confirmação da aproximação do CVN-78, no entanto, veio de forma indireta. Recentemente, a aeronave C-2A da Marinha dos Estados Unidos, pertencente ao próprio grupo naval do Gerald Ford, foram avistadas em rota para Porto Rico, a cerca de 80 milhas náuticas das Ilhas Virgens Britânicas. O C-2A é uma aeronave logística especial construída exclusivamente para transporte de cargas, pessoal e componentes entre a costa e os porta-aviões da classe Nimitz e Ford. O aparecimento dessas aeronaves em rastreadores civis confirma sem margem de dúvida que o Gerald Ford está nas imediações e mantém uma ponte logística ativa com o Caribe. Como plataforma aérea de apoio aos porta-aviões, o C-2A só opera quando essas embarcações já estão em um raio operacional próximo, o que significa que o CVN-78 já se encontra no momento plenamente posicionado para iniciar operações conjuntas com vetores destacados previamente na região, incluindo caças F-35B temporariamente baseados em Porto Rico, aeronaves AV-8B Harrier de porta-helicópteros como o LHD-7 e outros meios navais destacados para a área de responsabilidade do SOUTHCOM. Outro ponto muito importante é que, neste momento, já temos as primeiras imagens do grupo naval composto pelo Gerald Ford e outros 3 navios de escolta. Imagens essas divulgadas ontem, com as 3 embarcações de guerra e uma frota aérea de demonstração composta por caças FA-18 e um bombardeiro B-52. Um site de monitoramento online de imagens de satélite de baixa definição identificou recentemente um ponto estranho no mar próximo a Guadalupe, mostrando uma grande embarcação deixando um rastro no mar, como vocês estão a ver. E acredita-se que seja o CVN-78, porém somente teremos a certeza quando o porta-aviões iniciar o seu rastreamento do sistema AIS, algo que ainda não o fez desde a travessia do Estreito de Gibraltar quando fez o seu desligamento. A principal força de ataque embarcada no CVN-78 são os caças FA-18 EF Super Hornet,
formadores do núcleo de poder aéreo naval norte-americano no Atlântico. Em resumo, a chegada do Gerald Ford ao teatro operacional próximo da Venezuela confirma que os Estados Unidos possuem agora todos os elementos necessários para efetuar um ataque massivo de alta precisão contra o regime de Maduro, caso a Casa Branca e o Southcom assim autorizem. Durante semanas, já se especulava que a presença do super porta-aviões seria o ponto decisivo para a transição de postura dos Estados Unidos, de dissuasão para uma ação direta em solo. E com a sua chegada, o quadro estratégico muda completamente, deixando Caracas em uma posição extremamente vulnerável diante da mais poderosa força aeronaval do planeta. Entretanto, no momento, há um fator climático que exerce grande influência no planejamento operacional. O Caribe se encontra em plena temporada de furacões do momento, algo que pode afetar significativamente ações aeronavais, especialmente pousos e decolagens em convés de superporta-aviões. Para que tenha uma noção, dias atrás o mau tempo obrigou um grupo naval norte-americano a recuar temporariamente para a costa de Porto Rico, aguardando a melhora das condições meteorológicas antes de retomar as suas posições ideais de patrulha. Apesar disso, as projeções climáticas indicam que até o fim do mês o cenário atmosférico deve se estabilizar na região, oferecendo condições favoráveis para que a gigantesca força naval concentrada no teatro de operações do Southcom possa avançar para o que muitos analistas já consideram um desfecho iminente. Um ataque concentrado destinado a colapsar o regime de Maduro, desarticular os seus cartéis narcoterroristas e eliminar um dos maiores narcoestados do continente americano, localizado perigosamente ao lado do quintal estratégico da maior potência militar do planeta.